O Padre Denildo está conosco aqui no Jornal da Manhã, hoje para falar sobre a campanha da fraternidade. Já esteve aqui há algum tempo falando sobre a festa lá de Santa Baquita, né? E hoje falando sobre a campanha da fraternidade. E o Padre Denildo vai trazer alguns aspectos, alguns assuntos importantes dentro da campanha da fraternidade. Padre Denildo, um grande abraço, bom dia, prazer em recebê-lo aqui no Jornal da Manhã, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos os rádios ouvintes, que bom estarmos aqui nessa manhã para nos encontrarmos para esse momento também de reflexão, de oração, e que bom poder estar aqui e juntos fazermos também essa caminhada de fé e de espiritualidade. Falando em oração, Padre, antes de a gente iniciar no tema, né? Se eu quiser fazer uma oração, aí uma bênção. Eu gostaria, sim, né, de convidar a todos vocês que nos ouvem a nós juntos fazermos uma oração que me toca muito, que é uma oração atribuída ao Espírito Santo, para compreendermos, para acolhermos as verdades de fé na nossa vida. É necessário sempre também nos abrirmos às interpelações do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva a compreender. Por isso, gostaria de convidar você a rezar conosco nesse momento. Hoje, aí nesse dia que se inicia, você que está na sua casa, você aí caminhoneiro, você que está aí no seu trabalho, indo ao trabalho, tomando seu café gostoso, é necessário também tirar um tempo para rezar e agradecer a Deus por mais esse dia. E nós assim o faremos através dessa oração. Respirai em mim, ó Espírito Santo, para que todos os meus pensamentos possam ser santos. Agi em Espírito Santo, para que o meu trabalho possa também ser santo. Aproximai-vos do meu coração, ó Espírito Santo, para que eu só ame o que for santo. Fortalecei-me, ó Espírito Santo, para que eu defenda tudo o que for santo. Guardai-me, pois, ó Espírito Santo, para que eu sempre possa ser santo. Amém. Então nós, através dessa oração, e o nosso tema para meditarmos nessa manhã, para fazermos essa caminhada junto, é assim o tema da campanha da fraternidade, e que hoje queremos assim meditar. Muito bem. Então vamos falar aí sobre a campanha da fraternidade, o tema e o lema da campanha. Qual é, Padre Denildo? Então nós temos a graça desse tempo da Quaresma. A Igreja no Brasil nos convida a essa experiência de fé da campanha da fraternidade. Como se a Igreja quisesse assim nos dizer que, juntamente com o jejum, com os nossos momentos penitenciais, nosso momento de oração, nós também somos chamados à caridade, a uma prática amorosa uns para com os outros. E a campanha da fraternidade, ao longo de muitos anos, tem sido no Brasil essa ferramenta que nesse tempo da campanha da Quaresma nos convida então a essa experiência de fé. Nós temos como tema da campanha da fraternidade, fraternidade e amizade social, e o lema: vós sois todos irmãos e irmãs. A campanha da fraternidade desse ano é uma campanha, podemos dizer assim, muito robusta, que com certeza vai nos ajudar a uma grande experiência de fé, sobretudo um olhar diferenciado uns para com os outros. E convido a vocês, desde já, a se animar, a procurar o texto base, a aprofundar essa questão da campanha da fraternidade, que acredito que é algo muito relevante para os momentos em que vivemos, sobretudo nesses tempos, às vezes, sombrios. Na realidade, Padre, eu queria que o senhor explicasse assim, o que é amizade social? Então, a campanha da fraternidade desse ano, ela é inspirada na carta do Papa Francisco, da amizade social, Fratelli Tutti, que o Papa, ele faz algumas denúncias, né? Sobretudo, traz a questão hoje de uma vivência, seja mundial, global, de uma experiência não tão positiva, de nós criarmos ilhas e não pontes, né? E não termos um olhar dirigido para outra pessoa, respeitando a dignidade das outras pessoas. Por exemplo, nos toca muito
hoje a dificuldade que nós temos em pautas comuns. Muitas vezes vivemos um estilo de vida tão individualista em que hoje não se tem inspiração para causas comuns. Nós, de alguma geração passada, nos entusiasmava em pautas comuns. Hoje, cada vez mais, a sociedade ela caminha no mundo individualista. Lógico que a noção de indivíduo é importante. Cada pessoa é um ser de história, cada pessoa tem uma identidade. Mas o individualismo não cria fraternidade e leva as pessoas a um narcisismo, a contemplar a si mesmo e, por vezes, assim, se tornar pessoas egoístas, egocêntricas e que não conseguem olhar a outra pessoa também como um ser de necessidade. Então, diante dessa ideia central da carta do Papa Francisco, a Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil escolhe, então, para o ano de 2024, esse tema tão bonito, a amizade social. Mas a amizade social, diz o próprio Papa Francisco, ela é o amor das barreiras da geografia e do espaço. Vemos, por exemplo, hoje uma situação tão triste ainda de guerra mundial, por exemplo, de guerras entre países, parecendo aí podemos dizer, um germe, talvez, para uma nova guerra, se assim não podemos dizer que já vivemos, e às vezes baseado em princípio de pessoas superiores, de culturas superiores, e que nós somos chamados a ter essa sensibilidade. A amizade social é uma fraternidade aberta que permite reconhecer e valorizar a todas as pessoas, independente da sua proximidade física. Ela é também um amor desejoso, de braços abertos. É comunicar com a vida o amor de Deus, recusando impor doutrinas por meio de uma guerra dialética. Nós somos, assim, então, convidados, através desse próprio pensamento do Papa, a pensarmos que a amizade social é a capacidade de nós entendermos que o outro é um ser como nós. E que, independente de cultura, independente de postura religiosa, independente das suas escolhas, ele deve ser respeitado, ela deve ser respeitada, porque tem em si uma dignidade. Nós, cada vez mais, Larry, nós vamos caminhando para uma desumanização. Né? Quando eu digo alguém é desumano, alguém perdeu a sua humanidade, significa que essa pessoa já perdeu a sua identidade de pessoa, já não tem parâmetros ou até princípio para conduzir a sua vida. E ela se desumanizou, ela perdeu a sua identidade, ela perdeu a sua possibilidade até mesmo de viver a integridade da sua vida. Então, hoje, nós caminhamos para uma sociedade um pouco desumanizada, né? Em que as pessoas, às vezes, não param para perceber o outro, não para ter sensibilidade diante do outro. E isso cria a não fraternidade, isso cria a cultura do ódio, isso cria a cultura da intolerância, isso cria a cultura da divisão. E a grande denúncia e o grande convite da amizade social é nós nos percebermos irmãos, nos percebermos pessoas que, apesar do diferente, das diferenças, nós somos chamados a um amor que rompe as cadeias que nos isolam e separam, lançando pontes. O amor que nos permite construir uma grande família, do qual todos nós podemos nos sentirmos em casa. Esse convite do Papa é um convite ousado, né? Nós criarmos uma fraternidade, podemos dizer assim, cada vez mais universal e humanitária. Dentro da filosofia já existia uma máxima, né? Podemos dizer assim, da degradação da pessoa, enquanto também pensamos que as pessoas elas estão se coisificando, né? Nós temos hoje a ideia de grandes pensadores como Balsamo e tantos outros que hoje pensam a sociedade líquida, uma sociedade do descartável. E, infelizmente, esse âmbito
do descartável também está no agir das pessoas. Hoje você vale para mim o que você oferece, e muitas vezes nós não temos esse cuidado em relação às pessoas. Essa é a grande proposta aí da amizade social, inspirada assim nos pensamentos do Papa Francisco. Muito bem, são 8h35. Nós estamos recebendo hoje o Padre Denildo aqui no Jornal da Manhã, falando um pouquinho sobre a campanha da fraternidade, o tema e o lema, e também alguns aspectos da campanha. Padre Denildo, agora falando de uma forma assim individual, mas ao mesmo tempo coletiva, e quando eu digo isso é o seguinte: como que a gente deve viver aí, o ouvinte que está acompanhando a programação da Rádio Difusora, o católico, o cristão, como a gente deve viver a campanha da fraternidade nas pastorais, puxando um pouquinho agora para a igreja e também nos movimentos eclesiais de serviço. Como isso deve funcionar? Então, acredito que o grande princípio da possibilidade da vivência da campanha da fraternidade é também nós pensarmos o próprio lema da campanha. Vós sois todos irmãos e irmãs. Não é possível alguém criar fraternidade sem essa consciência, né? Porque podemos, até dentro da igreja, ter uma postura da intolerância. As pessoas, elas muitas vezes, elas querem que as pessoas sejam iguais a elas, pensem iguais, e nós não criamos a cultura da inclusão, da acolhida, da abertura ao sagrado, mas nós também criamos a cultura da divisão. E isso é perigoso, né? O fato de eu ter posturas diferentes, modos de pensar diferentes, e até em determinados momentos, por exemplo, se você é Vasco e eu sou Vasco, você é Flamengo, que é o caso que eu sou, nós estamos em posições diferentes. E até mesmo quando o nosso time está jogando, nós somos opositores. Mas ter posições diferentes, em determinados momentos está em situação de oposição, não significa que eu devo querer eliminar a sua pessoa. E hoje nós vivemos nessa cultura do ódio, da eliminação. Até no contexto pastoral, podemos dizer assim, quantas divisões às vezes no seio das comunidades, né? Porque as pessoas, elas não têm a sensibilidade de se perceber irmãos. Estamos na mesma caminhada de fé, estamos buscando servir a Deus, estamos buscando querer contribuir na construção do reino de Deus, e estamos naquele espaço sagrado também para se tornarmos pessoas melhores, né? E então esse grande desafio, primeira, para viver a nossa campanha da fraternidade do nosso grupo, eu acredito que é romper, sobretudo, a soberba da fé, né? Entender que não temos a última palavra, entender que o espaço sagrado não é um lugar onde nós devemos aqui criar culturas de exclusão, mas aprender a acolher o outro ser humano como pessoa, como irmão de caminhada de fé. E desse modo, acredito que se procedermos assim, quantas pessoas vão reencontrar a fé? Quantas pessoas vão se sentir acolhidas, né? Então, que pena que muitas vezes nós dizemos para as pessoas o que elas não podem, e não dizemos às pessoas o que é possível e que elas também podem, através dessa experiência, cada vez mais se tornar uma pessoa melhor. É uma pena, não? Porque a igreja hoje nos convida uma pastoral da acolhida, uma pastoral, podemos dizer assim, misericordiosa, enquanto muitas vezes há tantos discursos religiosos que não aproximam as pessoas de Jesus Cristo, mas que assim o afaste. Então, o primeiro princípio é eu, que sou padre, você que está na pastoral, no movimento eclesiástico de serviço, nos fazermos. Nossas experiências de fé nos leva a pessoas a amar mais Jesus Cristo, a se aproximar mais de Jesus Cristo, ou muitas vezes nós os afastamos da experiência de fé que transforma a sua vida, transforma o seu coração. É verdade, e o senhor deu o exemplo do futebol, mas isso vale para todos os outros aspectos da nossa vida, né? Seja na política, inclusive na própria religião, a gente sempre tem que procurar respeitar aí o outro e o contraditório, né, padre? Até para que a gente possa viver numa sociedade melhor, né? O contraditório, porque qual é o problema, né? Nós podemos pensar o diferente como um problema. Só que o diferente não é um problema. Acredito que é algo enriquecedor,
porque é na pluralidade de pensamento, é na Exatamente. diversidade que nós também podemos assim encontrar síntese, encontrar resposta para algumas questões. E qual é hoje a grande dificuldade? A cultura do intolerante, né? Nós vivemos, por exemplo, no campo hoje, um campo bonito, porque, por exemplo, nós pensamos política, né? Quando nós pensamos, por exemplo, esse tema, não existe sociedade sem política. Desde a cultura grega, o povo era chamado a participar da poli, né? Da decisão da sociedade. É algo de reminiscência histórica. E que, evidente, sempre haverá partidos A, partido B, oposição tal, oposição tal. Mas isso não nos deve levar a não entender que o outro pode pensar diferente. O outro pode divergir. O outro pode ter princípios de olhar a sociedade diferente do meu. Mas isso nos torna inimigo? Isso deve nos tornar o desejo de querer destruir o outro, de querer expor o outro, de querer, podemos dizer, atentar contra o outro? Não. Há possibilidade para a pluralidade de pensamento, de divergir, de pensar diferente. Mas isso não deve ser motivo de produzirmos violência uns contra os outros. Né? Então, veja o tema e a profundidade da campanha da fraternidade. Né? É uma profundidade muito grande, porque hoje, seja os conflitos nas nossas casas, no ambiente, determinados temas você tem até medo de falar hoje em público, porque você pode ser agredido, você pode ser hostilizado. Então, a gente tem que parar e pensar um pouco. Porque o outro, para mim, se torna um elemento de que eu devo destruir? Por que eu não devo respeitar o posicionamento diferente do outro? Muitas pessoas, elas são, podemos dizer, extremamente agressivas, porque muitas vezes quando você não tem conteúdo, você não consegue dialogar, você vai para a agressividade, que é o modo reativo de querer ganhar no grito, como popularmente a gente diz. Mas não é assim. A vida não pode ser assim. Nós temos que ser pessoas pacíficas. E um cristão que diz que segue Jesus Cristo e não consegue ser uma pessoa pacífica, desculpa, se distancia totalmente de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele teve uma capacidade muito grande de lidar com o contraditório. Ele foi mestre e nos ensinou a lidar com o contraditório, né? Então, acredito assim que esse tema é um tema assim que deve ser muito discutido, muito debatido, porque nos auxiliará muito a parar e refletir as nossas atitudes, né? Quantas atitudes de violências hoje são produzidas, principalmente até mesmo no nosso lar, né? Por pensar diferente, por ter um modo de ver o mundo diferente. Mas isso é uma pena, porque todos devem ser respeitados pela sua dignidade de pessoa. É verdade, o senhor falou muito bem, a intolerância, Padre Dinil, talvez seja a grande geradora da violência, né? Você ser intolerante, a gente vê vários exemplos, seja dentro de casa, seja no trabalho, no trânsito. Então, quantas pessoas acabam perdendo a vida por um gesto intolerante de uma outra pessoa, né? Que deveria tentar amenizar uma situação, uma batida, uma fechada, e a pessoa parte para agressão e muitas vezes, infelizmente, acaba matando outra pessoa justamente por falta dessa tolerância, desse amor, desse bom convívio entre nós. É inacreditável que isso, nos tempos de hoje, ainda possa acontecer. Sim, e nós então, diante dessa campanha da fraternidade, nós somos convidados a pensar também essas situações sombrias, né, que pairam sobre a humanidade, né? Nós hoje, por exemplo, pensamos dentro do próprio lar, é o lugar onde que deve se criar a cultura da fraternidade, a cultura da amizade social. Porque se dentro da nossa casa há, podemos dizer assim, um modo de ser degradante das nossas relações, como podemos nós viver na sociedade uma amizade social se no berço da sociedade, porque todas as pessoas, a família é a célula mãe da sociedade, todas as pessoas saem de uma família, como vamos construir isso a nível de sociedade se na família não fazemos essa experiência? E nós somos chamados a pensar hoje tantas violências, até mesmo no lar, né? Nós vemos aí a questão muito grande do feminicídio, né? Tantas violências à mulher, à criança, tantas violências verbais e que atenta contra a dignidade da outra pessoa. E a campanha da fraternidade então nos convida: olha, vocês todos irmãos e irmãs, vamos respeitar um pouco a dignidade um dos outros,
Vamos aprender a olhar o outro como alguém que pensa diferente, que tem pluralidades no modo de pensar, mas que também deve ser respeitado pelo aquilo que é. Então, acredito que esse tema ele deve ser aprofundado. É evidente que hoje aqui na rádio temos esse objetivo de aguçar a curiosidade de vocês para que possam ir procurar o documento base da campanha da fraternidade e fazer essa experiência. E você, rádio ouvinte, também pode interagir, pode também aí nos acompanhando, também interagir conosco. Bom, Padre Denildo, para a gente fechar aqui sua participação no Jornal da Manhã, mais alguma mensagem, algum assunto que o senhor queira abordar e que a gente não abordou dentro da campanha da fraternidade esse ano, principalmente no dia a dia das pessoas, na vida pessoal das pessoas, como agir? E o detalhe interessante não é só nesse período da campanha da fraternidade, né? Isso tem que ser o nosso lema diário, né, Padre? Então, eu acredito que que de maneira pessoal, cada um de nós podemos viver esse tema, e também, evidente, é um tema muito amplo, muito rico, que deve ser explorado, porque tem várias dimensões para explorá-lo. Mas um dos aspectos que cada um de nós já podemos viver é cada um de nós nos perguntarmos: como é a minha relação face a outra pessoa? Eu sou uma pessoa que consigo criar fraternidade, ou muitas vezes o meu modo de ser, meu estilo de viver é o estilo da intolerância, é o estilo daquela pessoa que acha que tem as verdades absolutas sobre todas as coisas e não constrói, podemos dizer assim, uma comunhão, uma fraternidade com as outras pessoas. Nós vivemos também, às vezes, queremos viver na nossa bolha, né? Sim. E não conseguimos, talvez, nos perceber e perceber ao redor. E a sabedoria da vida nos ensina que nós não devemos ter medo do diferente. Não devemos ter medo do diferente. Mas nós temos que ter um olhar aguçado para perceber que em cada realidade também existe beleza, como existe também fragilidades. E muitas pessoas vivem a sua vida numa bolha, presas às suas ideologias, presas às suas ideias, e não se abre ao novo. E não se abrindo ao novo, não se atualiza, não se humaniza, e tem aí o que nós dizemos naquela canção tão bonita, uma canção filosófica, tem uma velha opinião formada sobre tudo. Quem vive assim, infelizmente, está fardado a viver, às vezes, uma vida que não humaniza, não se abre ao novo, né? Então, a primeira coisa é eu me confrontar comigo mesmo. Eu produzo uma fraternidade, eu me coloco e me sobreponho acima das outras pessoas. Pega no nosso campo religioso, quantas pessoas são soberbas, né? Elas acham que por estar na igreja, por ser isso, ser aquilo, elas são superiores ao outro. Não. O que me faz diferente de você que está me ouvindo? Eu não sou. Não é que isso é mérito meu. Eu sou alguém que, como você, tem a sua dificuldade, as suas lutas, mas sou, antes de tudo, também um cristão. E isso não me faz melhor do que você, ou pior do que você. Eu tenho o meu estilo de vida, o meu modo de viver. E muitas vezes, até na vivência da fé, tem pessoas que são soberbas. Por isso, ela não consegue olhar quem vive um estilo diferente do seu. Aí julga, aí condena, aí comenta, aí expõe. A grande pergunta é: eu, como cristão, quanto ser humano, eu tenho sensibilidade para com as outras pessoas? Ou às vezes visto um estilo de fé em que, no fundo, quer subjugar o outro, quer dizer para o outro o que ele deve ser, o que ele não deve ser, mas não tem nem a humildade de conhecer a dor do outro e a realidade da qual o outro vive. Meus irmãos, minhas irmãs, então eu convido assim a você também, diante desse tema, aprofundar e também não só, mas traduzir isso em experiência de fé e de vida. E lembremos sempre que a grande máxima aqui desse tema da campanha da fraternidade, e talvez o coração da vivência da vida cristã, é aquilo que Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha lá, não que amai-vos uns aos outros como eu
me amo. Porque pode ser que o modo que eu me amo é falho. Tem pessoas que perderam a capacidade do amor de si mesmo. Mas amar como Jesus amou. Sim. E eu sempre, quando isso vem na minha cabeça, eu penso os evangelhos, né? Como Jesus ele era misericordioso. Como ele tinha essa capacidade de tocar a dor das pessoas, a olhar as pessoas. Vivemos numa sociedade, meus irmãos e minhas irmãs, que não nos vemos, mas não nos olhamos. Nos escutamos, não nos ouvimos. Nos comunicamos e somos incomunicáveis. Porque às vezes estamos perdendo a percepção sobre o outro ser humano. E isso é o grande convite da campanha da fraternidade. Percepção sobre o outro e respeitar a dignidade do outro. Muito bem, Padre Denildo, agradecer a sua presença conosco na manhã deste sábado aqui no Jornal da Manhã, falando sobre a campanha da fraternidade. Desejar aí ao senhor um grande abraço, um bom final de semana, mandar um abraço lá, leve o nosso abraço, direção da Rádio Difusora, do Padre Sérgio, a toda a comunidade lá de Santa Josefina Baquita, e uma boa semana aí. Daqui a pouquinho nós teremos já domingo que vem, né, domingo de Ramos, e estaremos entrando aí na Semana Santa. Abraço. Então agradeço a todos vocês também, ao pessoal da rádio, e que Deus assim também abençoe vocês. Você, rádio ouvinte, que participou conosco, muito obrigado pela sua presença, que bom também tê-los. E aí nossos paroquianos da paróquia Santa Josefina Baquita também, nosso abraço, e que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.